Esclarecimento ao povo do Amazonas. Episódio 2. Durante toda a campanha, José Melo usou a TV para apresentar suas propostas e mostrar o seu trabalho. Mas as falsas denúncias e armações apresentadas pelo adversário passaram do limite. É preciso restabelecer a verdade. A trajetória política de Eduardo Braga começou no PDS, partido oficial da ditadura militar. Desde então, vem fazendo uma carreira marcada por atos de truculência e escândalos de corrupção. Para vencer uma eleição, Braga faz praticamente qualquer coisa. E o Amazonas já está cansado dessa velha forma de fazer política. Eduardo Braga. Violento. 1996. Eduardo Braga era prefeito de Manaus e agrediu, com a ajuda dos seus seguranças, um menor de idade, que foi hospitalizado em estado grave. No primeiro turno da campanha desse ano, todos se lembram. Braga agrediu outro jovem, dessa vez um ex-aluno da PAI, que fotografava um ato da sua campanha. Esses são apenas alguns exemplos do histórico violento de Eduardo Braga. Veja o que diz o editorial do jornal A Crítica de 29 de setembro de 2006. O autoritarismo é uma marca do governador Eduardo Braga. O governador sente prazer em constranger publicamente servidores e a imprensa. Eduardo Braga. O poder a qualquer preço. Ano de 2000. Eduardo era candidato a prefeito de Manaus contra o então prefeito Alfredo Nascimento. Desesperado com a derrota iminente, há uma semana da eleição, Braga foge do sequestro do garoto Anderson, símbolo do trabalho da prefeitura no combate à mortalidade infantil. Na tentativa de desqualificar o adversário, Braga perdeu. 2012, eleições municipais. Rebeca Garcia, hoje candidata a vice-governadora na chapa de Braga, era candidata a prefeita de Manaus. Na véspera da convenção partidária, Rebeca renuncia. Segundo a revista Época, Braga pediu a Rebeca que fosse à sua casa para combinar seus discursos na convenção. Foi apresentada um instrumento mais deplorável da política, a chantagem. Horas depois, voltou para casa derrotada. Comunicou ao marido que desistiria da candidatura. Ainda nas eleições de 2012, outro episódio lamentável. A turma de Braga inventa uma falsa agressão para vitimizar sua candidata, Vanessa Graziotin. O caso ficou conhecido como a farsa do ovo e Braga perdeu de novo. Agora, desesperado com a derrota apontada por todos os institutos de pesquisa, Braga recorre mais uma vez a uma armação no seu programa eleitoral. Mostra trechos de uma matéria publicada no blog Veja para acusar o governo de negociar com criminosos em troca de apoio político. Dá para acreditar? O blog da Veja afirma que teve acesso a mais de 30 minutos de conversas gravadas, mas disponibilizou apenas trechos. O programa de Braga usou partes desses trechos montados de forma a fazer você acreditar numa mentira. E omite a real razão da reunião, conter uma rebelião, como afirma o major Carliomar Barros. A reunião. Major, essa conversa, de fato, aconteceu? Aconteceu, mas não com essa conotação. Como foi essa conversa? Essa conversa eu recebi informação que teria uma rebelião em determinado presídio e queriam morrer 10 pessoas de um grupo rival. A sociedade clama para não ter violência. Então o meu papel é esse. Eu tenho que estar dentro do presídio, tenho que evitar mortes. O programa de Braga afirma que o major Carliomar Barros pede votos para Melo, mas não apresenta nenhuma gravação do policial dizendo isso. O senhor lembra se essa estrutura que está colocada aqui nessa conversa foi exatamente essa? Foi nessa ordem que a conversa aconteceu? Isso foi montado. Tem coisas que foram faladas no início, colocaram para o final e vice-versa, tentando dar uma conotação política da minha ida ao presídio. Volto a falar. Se eu tivesse falado alguma coisa referente à política, com certeza estava no áudio. Nem o programa de Braga e nem o blog da revista informam como foram obtidas as gravações que não foram autorizadas pela Justiça e são, portanto, ilegais. Outro fato que levanta suspeitas. O programa de Braga exibe trechos da gravação que não estão disponíveis no blog da revista. Como ele teve acesso a isso? Quem gravou essa conversa? Respeito. Eu tenho 22 anos de polícia, não tenho nem sequer uma repreensão na minha ficha.
Tenho 3 graduações. Minha esposa é uma médica bem conceituada em Manaus. Eu não admito isso. Eu tenho uma filha de 13 anos, a minha família está sofrendo, cara. O governo do estado entrou com uma ação exigindo uma perícia judicial na gravação para ouvi-la na íntegra. Só o programa de Eduardo Braga parece ter tido acesso. O Amazonas não aceita mais a mentira como método de campanha eleitoral e conhece muito bem o candidato Eduardo Braga. Essa é a verdade. Essa lama que o Eduardo Braga joga em todas as eleições do Amazonas é exatamente a lama que o povo quer ver fora da política. Você não acredita nisso, Eduardo. Mas a política e as pessoas podem sim ser limpas. E é exatamente por não acreditar e não entender isso que você está ultrapassado. Seus métodos são conhecidos e estão desgastados. Seus golpes e artimanhas não funcionam mais. Minha honra, eu construí 68 anos de vida digna. Tenho 33 anos de serviço prestado a esse estado sem nenhuma mancha. O meu ramo é a educação, é o trabalho. Não sou do ramo das drogas, não sou da turma da fortuna fácil e da ganância sem limites. Me respeite. Respeite o povo do Amazonas, respeite o eleitor. Você vem porcalhando a política do nosso estado, não é de hoje. Seus escândalos de corrupção, sua truculência contra os mais fracos e a sua arrogância estão com os dias contados, pois fazem parte do passado, o passado que o povo quer esquecer. E o Amazonas precisa e vai seguir em frente. O professor Melo é ficha limpa, e o Eduardo todos sabem que tem um passado muito sujo, né? O jogo dele, né, sempre foi dessa forma, né? Principalmente quando ele se acha ameaçado de perder a eleição. É uma pessoa que está desequilibrada, que está vendo que vai perder. Então chega de Braga, gente, chega de voltar ao passado, vamos para frente, é para frente que se anda. Agora é a nossa vez. Chegou a hora de colocar um de nós para cuidar da gente. Um filho de seringueiro, nascido na floresta. Alguém que conhece a pobreza e reconhece o valor de uma oportunidade. É a vez de alguém que estudou em escola pública, que batalhou para melhorar de vida e conquistou seu espaço. Alguém como a gente. Agora é nossa hora. A hora do povo. Agora é Melo. Quem tem uma história de vida como a de Melo sabe o valor de uma oportunidade. É verdade. E é por isso que Melo vai implantar o Banco do Povo. O Banco do Povo que Melo vai criar irá destinar 1 bilhão e 200 milhões de reais para dar crédito. Cada pessoa poderá pegar até 15 mil reais e a taxa de juros será de apenas 3% ao ano. 7 vezes menor que a cobrada pelos bancos particulares. E você ainda vai ter orientação técnica para usar melhor o dinheiro do financiamento. Conheça outras propostas de Melo para o Amazonas seguir em frente. Operação Saúde, 900 novos leitos em 5 hospitais de Manaus. Mais exames, consultas e cirurgias. Programa Pronto Especialista. Equipes de médicos especialistas em 14 cidades polo, garantindo atendimento permanente ao interior. Programa Todos pela Vida. Educação, cultura e lazer para combater o crescimento da criminalidade nas regiões com maior índice de violência. Contratação de 5 mil novos policiais. Construção de 30 escolas de ensino integral. Todos os municípios terão. Melo Governador vai construir mais 47 mil casas em Manaus e no interior. A história da minha vida, vocês todos conhecem. Há 32 anos, eu escolhi servir. E para isso, eu luto. O meu tamanho é o tamanho da minha experiência. É o tamanho do amor que eu tenho pelo povo do Amazonas. Tem candidato que quer ganhar no grito, com agressões. Ele só esquece que o Amazonas não tem dono. E quem manda aqui é o nosso povo. E com o povo, mentira não cola. Governador Melo 90. Agora é o povo. Agora é Melo.